Oi, Fábio, a gente está acompanhando esse caso e a grande expectativa era para esse resultado, né, da denúncia do Ministério Público, que é quando o processo efetivamente começa na Justiça e que aquela tão esperada justiça para a família do pequeno Miguel vai começar a ser feita a partir da análise desse processo, a partir de um julgamento, a partir das decisões. A gente falou no início do programa que o Ministério Público foi bem rigoroso e entendeu, assim como o delegado Ramon Teixeira, que o crime foi de abandono de incapaz com resultado em morte, só que agravou ainda mais a situação com o que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Antes, deixa eu logo te dizer que a gente tentou contato com os advogados de Sari Gaspar Corte Real, doutor Célio Avelino nos respondeu, informando que por enquanto que ainda não teve acesso ao documento com a denúncia, não vai se pronunciar, já que essa denúncia foi divulgada há pouco mais de uma hora. Mas eu estou acompanhado de quem entende dessa área criminal, advogado Carlos André Dantas, criminalista. Doutor Carlos, boa tarde, obrigado por estar com a gente. Primeiro vamos explicar para quem está em casa o que é essa denúncia. Quando a gente fala de denúncia, que fase do processo, que fase da história é essa? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Fábio. Essa fase agora, né, inicialmente, com a denúncia, é quando começa todo o processo, né, em que a defesa vai ser intimada para que assim possa, pela primeira vez, se pronunciar nos autos do processo e apresentar a resposta à acusação. Certamente, até por ser defesa, vai contestar todos os termos da denúncia, da acusação apresentada pelo promotor. A gente falava desde o início desse caso sobre o medo que a família tinha de que houvesse uma punição branda para a Sari, por ela ter um certo poder. Primeira-dama de um município do Litoral Sul, tem recursos financeiros, então tem como contratar bons advogados, então existia esse medo. No início, o homicídio culposo passou para um abandono de capaz, na conclusão do inquérito, e agora um abandono de capaz com resultado de morte, mas com um agravamento maior. Que agravamento é esse, doutor? Explique para a gente. Inicialmente, desde que aconteceu essa tragédia, os juristas, os operadores do direito se dividiram nessas três teses, né, de homicídio culposo, ou homicídio doloso com dolo eventual, ou, nesse caso, abandono de incapaz. O Ministério Público, né, pelo que foi passado pela imprensa, seguiu essa linha do abandono de incapaz, só com esse agravante, né, pelo fato da vítima ser criança e também estar no meio de uma pandemia, ter colocado em risco. Então, esse agravamento, né, pedido pelo Ministério Público, nesse caso, incide no aumento da pena base do abandono de incapaz, que já vai de 4 a 12 anos, né, a pena do abandono de incapaz, só que com esse agravante, esse aumento de pena poderá incidir, em caso de condenação, em 2 vezes, que é exatamente nos incisos do artigo 61 do Código Penal. Na prática, doutor Carlos André, a gente falava muito ontem sobre o medo da família de que a punição para a Sari, se fosse a condenação mínima a que esse crime cabe, possibilitaria para ela um outro tipo de punição que não a prisão, mas uma restrição de direito, não poder sair de casa à noite, ter que prestar serviço comunitário, né, ajudar com cesta básica. Agora já se vislumbra algo mais grave realmente, a restrição da liberdade. Sari pode e deve ser presa? Veja bem, nessas circunstâncias em que o abandono de incapaz, a pena mínima é de 4 anos, se fosse só pelo abandono de incapaz, caso ela fosse condenada na pena base, que seria de 4 anos, até pelo fato de ela ser réu primária, não possui antecedentes criminais, se ele fosse só no abandono de incapaz, a lei garantiria a restrição de direitos, certo? No caso, 2 restrições de direitos, isso já previsto na própria lei do Código Penal. Nesse caso, o Ministério Público pede algo a mais, que é exatamente o aumento da pena pelas circunstâncias em que foi realizado este fato, né? Que é exatamente pelo fato de ser criança e por ter exposto ao risco por estarmos no meio de uma pandemia. Então isso aumentaria a pena, aí em média mais 1 ano, né? Que seria, isso é só expectativas, tá, Rodrigo? Então nesse caso seria mais 1 ano, o que seria 5 anos, no mínimo, o que nesse caso aí a lei já prevê uma restrição de liberdade e não restrição de direito. Fábio está no estúdio, quer participar dessa conversa com a gente, vamos ouvir a colocação dele e a pergunta, Fábio, por favor. É uma pergunta mais técnica, mas para a gente entender como é que pode ser acrescentada, agravada essa pena. O Ministério Público coloca lá, combinando o artigo 61, e cita a linha H e a linha J. E aí seria mais tempo para cada citação dessa, a linha H mais tempo, a linha J mais outro tempo. Como é que fica essa questão?
cada situação dessa. Tentei repassar para ele, mas agora com mais clareza, Fábio se referiu às alíneas, né, que é um termo bem técnico, mas que está lá na decisão, nesse documento do Ministério Público. Né? Na prática, para cada linha dessa, H e a J, significa um agravamento maior, um aumento maior da pena base? Isso. Nesse caso, como são duas alíneas do artigo 61, né, então resultaria o quê? Num aumento de pena de 1/6. Então seria 1/6 mais 1/6, o que ultrapassaria aí 5 anos, né, em caso de condenação. E nesse caso, como ultrapassaria os 5 anos, então, caso de condenação, haveria prisão, né, a pena resultaria em restrição de liberdade. Claro que a defesa vai se pronunciar pela primeira vez, ainda, pelo que eu sei, ainda não foi intimada ainda dessa denúncia, mas assim que a defesa for intimada dessa denúncia, a defesa tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Pode ser derrubado esse quesito aí da linha H, da linha J, a forma como foi denunciada a Sari Gaspar Corte Real pode mudar de acordo com esse trabalho aí que a defesa vai fazer? Veja bem, Rodrigo, no direito e na justiça não é matemática, né? Nunca é exato. Então, assim, claro que a defesa tem a sua tese, né? Inicialmente, como se previu através da imprensa, defendeu como fato atípico, mas agora daqui por diante é uma nova fase. Existe uma denúncia, né, apresentada formalmente ao Poder Judiciário. Então, nesse caso, creio que a defesa vai apresentar uma tese, né, talvez de que, pelo fato do risco de ser criança, por exemplo, e por estar no meio da pandemia, poderia se inserir no contexto da pena base do abandono incapaz, o que isso aí retiraria. Mas é claro que são expectativas, são nuances que poderão ser alegadas pela defesa ao longo do processo. Quanto tempo deve durar esse processo até a gente ter o resultado final, que é o julgamento, que é a canetada do juiz, que é o que a família de Miguel espera, né? É a justiça ser feita. Nós não temos, assim, em termos de tempo, um tempo preciso, né? Até porque nós estamos ainda no processo de pandemia, depende muito dos trabalhos da vara, mas creio que será um tempo razoável aí, né? Pelo menos de 1 ano ou a 2 anos, acredito, até mesmo porque o juiz ainda vai se manifestar em relação à apresentação dessa denúncia e poderá requerer novas diligências, né? E porque a lei garante isso, como também o próprio Ministério Público mais adiante poderá requerer novas diligências, e isso aí sempre requer um pouco de tempo. É necessário que haja um tempo razoável para que assim um processo realmente se faça justiça, não na pressa, não na pressa, mas assim, que se faça justiça de uma forma bem fundamentada, até porque lá na frente não dá problemas no próprio tribunal. Essa comoção popular que a gente vê do caso Miguel pode interferir de alguma forma nessas decisões? O clamor popular sempre influencia, né? Seja no requerimento de prisão, seja no comportamento da ré, sempre influencia ao longo do processo ou também pode influenciar até mesmo na sentença do juiz. Claro. Obrigado, advogado, pelos esclarecimentos. Sempre é bom a gente ter alguém que entende do assunto para explicar direitinho, enquanto a gente não tem a entrevista principal. O Ministério Público já disse que não vai falar, gravar entrevista, apenas divulgar nota, e a gente continua nos aguardos aí das partes, defesa e acusação, que também deve se pronunciar até amanhã, Fábio.